Boa noite, Nádia da ESPN. Eu queria que você fizesse também uma análise do jogo, pensando principalmente no comportamento do time depois da expulsão. Porque mesmo com um a menos, o Atlético conseguiu ter, se não a melhor, uma das melhores chances do jogo. Melhor não, né? Porque a penalidade máxima sempre é uma condição melhor, né? Mas tivemos essa condição. Eu acredito que desde o primeiro minuto a gente tenha feito um bom jogo. O Napoli trabalhou pouco. Tomamos um gol de transição, faltando 10 segundos para acabar o primeiro tempo. Nos organizamos, voltamos melhor para o segundo tempo, tivemos as oportunidades, fizemos um belíssimo gol com o Cauê. E mesmo depois da infeliz expulsão do Jota, nos mantivemos organizados. E o Goiás teve duas situações, uma de escanteio, o menino cabeceia, pega naquele ferro que segura a rede. A outra bola, derramos um gesto técnico, o menino ganha na velocidade e finaliza fora. O restante do jogo, eu acredito que tenha sido nosso. Mas infelizmente, no momento final de fazer o gol, a gente acabou errando e largamos 2 pontos. Alex, boa noite. O quanto o gol tomado no último lance, o pênalti perdido, afetaram no psicológico ali da equipe, mas eles conseguiram recuperar, né? E como que faz para esse time recuperar e chegar ao gol? Não afetou em nada. Tanto é que nós tomamos o gol no minuto 49, né? Que ele deu 5 de acréscimo. Tanto que a bola sai no centro e o jogo acaba, o primeiro tempo acaba. Nós voltamos para o segundo tempo, inicia o jogo e a gente já sofre a penalidade. Então, assim, são duas situações, uma super negativa e a outra que carimba esse negativo, que é a perda do pênalti. Mas nós mantivemos o jogo equilibrados, tentando ficar com a bola, tentando recuperar o mais rápido possível do Goiás. Tivemos o gol, tivemos a chance do Gustavo com a bola estourando na trave. E aí veio a infeliz expulsão. Mas mesmo assim, o time se comportou bem, então mentalmente esse time tem demonstrado a cada rodada que óbvio que tem muitos ajustes a serem feitos, principalmente nessa questão das expulsões, né? Falta um pouquinho de equilíbrio nessas situações, mas mesmo assim o time se manteve bem distribuído em campo, oferecendo um pouco ao adversário, que é o mais importante. Alex, boa noite. Miguel do Tic Tac Sports aqui. A gente pode ver durante a partida a equipe técnica bastante incomodada com algumas decisões da arbitragem. Agora, com os ânimos mais acalmados, você consegue fazer uma avaliação da partida do árbitro pra gente? Não, eu não falo dele. Saiu a penalidade, ele deu pênalti. A expulsão do Jota eu achei justa. Foi uma infeliz decisão dele. E hoje tem a situação da tecnologia que te chama. Então ele dentro do campo, ele achou que era uma jogada para amarelo. Quando ele foi pro VAR, eu já comentei no banco, o Jota levanta o pé, alcançou o adutor do menino do Goiás. Então, assim, é óbvio, tem um gesto aqui, uma faltinha ali, mas isso, se a gente for fazer todo jogo, nós vamos fazer isso. Então, assim, o árbitro veio, tentou fazer o melhor dele, o Goiás tentar o melhor dele, nós tentar o nosso melhor. Então, assim, se a gente ficar procurando sempre alguma coisa, sinceramente, é algo que eu não pude fazer. Alex, ainda assim, o Atlético saiu com um empate e manteve uma das maiores invencibilidades atuais do futebol brasileiro. Fala pra gente um pouco desse momento. Não, o Atlético está bem. O Atlético está incomodando os outros. Essa é uma realidade. Eu sempre gosto de voltar no início. Quando a gente chega aqui, qualquer um, vocês, a equipe da ESPN, que são os detentores dos direitos, qualquer roda que se discutia, hoje era para nós estarmos na situação que está o América. Nas discussões, nas colocações. Por quê? Porque o Atlético tinha, naquele momento, tinha tido descenso do campeonato estadual, existia muita troca, alguns jogadores iam sair, outros jogadores iam chegar, houve a troca do Rui pela nossa chegada. Então, assim, era um cenário onde as pessoas pintavam que o Atlético, no primeiro turno, cairia de divisão. E a gente está competindo bem. Já ganhamos bem, já empatamos, já perdemos, mas é um time que compete, é um time que luta, é um time bem organizado. Então, assim, um time que eu acho que incomoda. Quem vier jogar contra a gente sabe que vai encontrar bons jogadores, um time bem organizado, e é o que a gente tem visto nos nossos jogos. Pegando até o gancho sobre o Cauã, o Atlético ele tem a característica de trabalhar bem a posse de bola, né? De construir as jogadas até chegar na área adversária. E hoje o Cauã empatou com um belo chute de fora da área, né?
Esse tipo de iniciativa é algo que você incentiva todo dia, os chutes de fora da área? Ou depende muito da leitura que o jogador faz do jogo? Não, incentivo todo dia, mas o jogo é a leitura. E quando eu digo essa frase sempre, e às vezes eu sou mal interpretado, o jogo pertence ao jogador. Se nós pegarmos no último jogo, contra o Sport Recife, o Cauã teve 2 chances de dentro da área. E as escolhas que ele fez acarretaram com não sair do gol. Uma jogada parecida do Ian, ele toma um outro tipo de atitude, um outro tipo de movimento e acaba empatando. E hoje eu falei com ele no intervalo, falei, cara, se tiver um espaço, usa da tua qualidade, porque você treina bem. Ele foi feliz e acabou acertando. Mas o que eu quero dizer que o jogo é do jogador? O Diogo estava aberto na direita. Se ele quisesse abrir para o Diogo, é uma decisão de momento. Ainda bem que ele decidiu bem, pegou bem na bola e acabou fazendo um gol de empate. Alex, o Atlético saiu agora de uma sequência difícil, com Fortaleza, Goiás e Sport, mesmo assim saiu invicto e ainda fez 5 pontos. Isso era esperado ou foi algo acima das expectativas? Não, a gente acredita que pode competir com qualquer um. E essa coisa da dificuldade e da facilidade é o que eu acabei de dizer aqui, ela é teórica. Ela é para roda de boteco, ela é para programa esportivo. A gente que vive aqui sabe que a dificuldade de enfrentar o América, que é o lanterna hoje, ou o líder da competição, é a mesma. O Vila Nova estava liderando até o minuto final, agora acabou de tomar um gol do Cuiabá. Então, assim, as dificuldades elas existem jogo a jogo e toda a sequência é difícil. Nós temos uma semana para pegar o Londrina. O Londrina ainda joga amanhã com o Avaí e está brigando para sair da zona incômoda lá da ZR. Mas vai ser dificílimo, não tem nada. Então, essa coisa ela é muito teórica. Então a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo, trabalhando muito, atento ao detalhe, e dentro do jogo, muitas vezes vai a teu favor ou vai contra. Mas o importante é você ter equilíbrio e continuar trabalhando. Alex, você falou sobre o percurso, falou sobre a teoria. Eu queria saber como foi o trabalho, como você trabalhou esses jogadores, tanto psicologicamente quanto em fundamento do trabalho do dia a dia, para conseguir o resultado que você está tendo. Trabalho no contexto geral. De muita conversa. A primeira pergunta que eu fiz para todos os atletas é por que vocês estão no Atlético? Porque cada um tem uma história. O Ian surge no Cruzeiro. Por que do Cruzeiro ele não foi para um outro local, para um clube maior, ele teve que rodar? Só ele que pode responder. Então hoje o momento do Ian é muito melhor que o momento dele era na Ferroviária no passado, do que foi o momento dele com o Cruzeiro. Eu estou citando o Ian, eu poderia citar vários. Porque no meio do caminho, o Ian do Cruzeiro era um menino de 19. Hoje o Ian aqui é um menino de 23. Então é um cara que já teve experiência no Goiás, teve experiência da Ferroviária, tem a própria experiência aqui dele do Atlético. Então, com cada um, o que eu procurei fazer é ouvir. Ouvir por que esses caras estão aqui, o que eles imaginam aqui, o que eles imaginam da carreira deles. E aí dentro do treino, a exigência é absurda, exigência máxima. Eu acho muito engraçado que, às vezes, eu leio alguns comentários nas redes sociais. O Alex participa pouco, o Alex não é muito de gritar ali na beira do campo. Quando eu leio isso, eu dou muita risada. Porque você me acompanha no jogo ali do lado do campo. A Fernanda está aqui fazendo cara de riso, porque ela me acompanha todos os dias no treino. Então, assim, eu separo bem as coisas. A hora que é pra gente brincar, a gente vai brincar. E a hora que é pra trabalhar, nós vamos trabalhar. E assim, a meninada é muita coisa nova para eles. Então, quando vai se fazer uma análise de um time, você imagina no teu imaginário onde tudo é perfeito, onde tudo funciona bem. E a realidade não é assim. A realidade você tem que encontrar várias cabeças, várias histórias. E aqui tá legal. O pessoal está se dedicando, está trabalhando, está buscando. E a gente está vivendo situações legais, jogos difíceis, jogos complicados, adversários que têm outros objetivos, jogadores mais rodados. Mas estamos nos virando bem e, como eu falei, a gente vai trabalhar muito para incomodar os adversários e seguir competitivo. Você, semana retrasada, você me disse que você traz muito do que você estuda e muito da sua experiência. Você falou sobre ouvir. Qual foi o momento da sua carreira que você foi ouvido dessa forma e que você trouxe, que você guardou isso para trazer para o Em vários momentos. Vou dar um exemplo. Eu encontro um Luiz Felipe Scolari com 19 anos, um treinador super consagrado na época, campeão da Libertadores com o Grêmio, e eu ouvia muita coisa dele no dia a dia, a maneira dele,
No mesmo momento eu encontro o Luxemburgo, o treinador da seleção, que falava outras coisas, e aí eu começo a enxergar, tem diferenças de como as pessoas enxergam o futebol. E com o passar dos anos, com a minha idade, eu comecei a entender que o treinador é aquilo que ele tem de visão de mundo. Então, aquilo que ele passa para os jogadores, aquilo que ele vivenciou. E independente se ele foi jogador ou não, ele tem uma vivência. Então, se você pegar um treinador que não teve experiência de futebol, ele tem uma experiência de faculdade, de estudo, de outras amizades. Então, assim, eu ao longo da minha vida, eu tive o prazer de ter grandes nomes. Eu sempre fui um cara muito curioso. E como eu jogava numa faixa importante, esses treinadores me instigavam. E ao longo dos anos eu fui aprendendo e sigo aprendendo. Sigo aprendendo com você, sigo aprendendo com outro ali, sigo aprendendo com elas. No dia a dia, é pra gente, eu particularmente, poder evoluir como treinador e como pessoa. E os jogadores que são bem mais jovens do que eu, que têm uma carreira linda pela frente, eu sempre brinco com eles. Cada dia um grãozinho de mostarda que você vai pondo dentro da sua mochila para essa sequência de carreira que cada um vai ter. Agora nós tivemos a despedida do Índio, o Índio tem no futebol europeu, um menino de 18 anos. Então assim, ele vai vivenciar situações novas. Talvez quando eu cruzo o Índio daqui 2, 3 anos, o tipo de conversa vai ser outro, as histórias vai ser outra. Só que as lembranças daquilo que a gente viveu nesse período aqui, com certeza vai estar guardado. Alex, mapeando o mercado, agora como você falou do Índio, o Atlético já está mapeando o mercado com um mês para a janela abrir? Já tem lista, já tem nome, já tem contatos. E é normal, é uma janela, vai ter saídas, vai ter chegadas. Como todo qualquer clube faz.